Bom dia a todo mundo. Bom dia ao nosso encontro para a gente falar um pouquinho de conteúdo. A cada 15 dias, na quinta-feira, a gente vem para cá para falar sobre astrologia, sobre aquilo que pode aprofundar, que pode ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor todas as nuances desse saber. E é impressionante como a gente vai fazendo conexões, né? Ao longo desses 40 anos, eu fui descobrindo que a astrologia tem conexão com inúmeros campos do saber, né? A começar pela ciência na época, né? A astrologia e a astronomia eram uma coisa só. Mas enfim, isso é papo para um outro momento. Eu tenho feito uma série de apresentações falando sobre a questão dos pecados capitais. Aqui a gente pode falar dos prazeres capitais também, porque eu acho que hoje em dia a gente fala muito mais de prazeres do que de pecados, e que tem uma relação com os planetas da astrologia. Então esse é um estudo bastante antigo, não é uma invenção, isso já foi bastante aprofundado, bastante pesquisado pelos antigos, principalmente na Idade Média, e a gente faz uma relação entre a qualidade do planeta, a energia do planeta e a relação com esses prazeres ou com esses pecados. Então a gente já falou de ira, já falou de alguns outros pecados, né? A gente já falou sobre preguiça, agora, hoje a gente vai falar sobre gula, né? E é um assunto muito atual, um assunto muito presente nas nossas vidas. E eu vou começar primeiro a falar sobre o que basicamente se trata da gula, de uma forma muito geral, que é comer em excesso. Comer em excesso, beber em excesso. De qualquer maneira, a gente está falando sobre excessos, né? Então tem várias outras compulsões, outros impulsos que também atravessam o território da desmedida. A gente vai falar muito sobre desmedida. Agora, eu queria começar a contar uma historinha sobre um grande amigo meu, que é um psicanalista, é médico antes de se tornar psicanalista, médico endocrinologista, e que se dispôs a fazer uma palestra há muitos anos atrás para os meus alunos, quando era a era do presencial. E a ideia era que ele ia falar sobre por que um psicanalista fazia consultas astrológicas, por que ele me consultava, por que ele usava a astrologia como uma ferramenta importante para os cuidados de si, para ele cuidar dele mesmo, além da própria psicanálise. E eu fiquei bastante surpreendida no meio da conversa quando ele conta um pouco de uma história que eu não sabia, como é que ele chegou na psicanálise. E ele fala que ele entrou em contato com um estudo, uma pesquisa, numa universidade dos Estados Unidos, de médicos endocrinologistas que resolveram fazer uma pesquisa sobre crianças que tinham um problema de crescimento. Elas não cresciam, elas não produziam o hormônio do crescimento, apesar de não haver lesão na glândula. Então, ninguém entendia por que essas crianças não produziam esse hormônio. E então essas crianças foram, claro, com o consentimento dos pais, elas foram internadas durante um período para poder fazer a medida da produção hormonal e poder, então, dar sequência a essa pesquisa. E passou algum tempo, não sei exatamente, não lembro exatamente quanto tempo, passou algum tempo e eles começaram a perceber que as crianças, em grande maioria, na sua grande maioria, começaram a produzir hormônio no hospital. Assim, peraí, qual é essa história? Como? A gente veio aqui para poder entender por que não produzia, e aí eles passaram a produzir. E eu vou contar o restinho dessa história no final desse vídeo, porque é realmente muito curioso. E a gente vai falar de hormônio, a gente está falando de hormônio, e existe uma correlação entre os planetas e as glândulas endócrinas, isso é um estudo muito legal. Existe uma correlação dos planetas com os 7 anões da Branca de Neve, de fato, enfim, é muito assunto, mas hoje a gente vai falar da gula. Antes disso, eu queria convidar vocês para a semana que vem, você já pode se inscrever logo, né? Tem o link na descrição do vídeo, a Semana da Astrologia, que vou dar 3 aulas totalmente gratuitas
E aí a gente pode, através desse contato com essas aulas, ter uma ideia bastante legal do quanto a astrologia pode ir longe. São 3 aulas e eu acho que vocês vão gostar. Mas enfim, vamos seguir para essa questão do comer e do beber. E como eu tenho falado sempre, o estudo mais aprofundado, né, lá atrás, na Idade Média, sobre os pecados é com Santo Agostinho e com Tomás de Aquino. Estou aqui com o livro de Magistro, Os 7 Pecados Capitais, de Tomás de Aquino. Então vamos ver o que ele fala sobre a gula, que é a ideia do pecado. Ora, entre as paixões, a coisa mais difícil de ordenar é o prazer segundo a razão, e principalmente os prazeres naturais, que são, entre aspas, companheiros de nossa vida. O que a gente vai falar de prazeres naturais e companheiros de nossa vida? Aqui no caso é o fato de que a comida e a bebida você não pode deixar nem de comer, nem de beber. A gente tem uma história também relacionada ao próprio planeta, que tem relação com a gula, com o jejum, né, de fazer jejum. Então, por exemplo, quando tem alguma reivindicação de, enfim, pessoas que estão lutando por algumas causas, o jejum causa um impacto muito grande, porque pode levar à morte, né? Então a gente está falando sobre algo que você não pode deixar de fazer, não pode deixar de comer e de beber. E aí, como é que é pecado? E aí vem o seguinte, é precisamente o caso dos prazeres do comer e do beber, sem os quais não é possível a vida humana, e é por isso que é em relação a esses prazeres que frequentemente se transgride a regra da razão. Essa transgressão é o pecado da gula. Daí que se diga que a gula é a falta de moderação de comer e de beber. Então, para eles, para Santo Agostinho, para Tomás de Aquino, o problema não é comer e beber, o problema é sentir prazer. O pecado é o prazer, olha que história aí, né? O prazer é que é complicado, né? Na verdade, você tem que comer, tem que beber, mas não pode ter prazer. Então você come simplesmente aquela coisa assim para matar fome, tá tudo lindo, mas não pode ser nada gourmet, que eu vou falar um pouquinho sobre isso na contemporaneidade. O que isso tem a ver com a astrologia? Qual é o planeta que está relacionado com a gula? Pasmem, é Júpiter. A gente vai ver que Vênus está ligada a outro pecado. O Júpiter é o planeta da grandiosidade, Júpiter é o maior planeta em termos de tamanho, né? É o nosso grande gigante do sistema solar, então tudo ali é grande, tudo em excesso, tudo é muito. Júpiter, na mitologia grega, é o deus dos homens e dos deuses, e ele é o senhor do Olimpo, né? Então tudo é gigante. E aí, então, nós vamos falar sobre os excessos e nós vamos falar sobre as compulsões. Lembrem que aqui esse estudo não leva em consideração os planetas não visíveis a olho nu. Esses estudos, quando relacionaram os pecados e até as próprias virtudes com a astrologia, com a relação com os astros, né, com esses pontinhos luminosos do céu, era a época que não se conhecia nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. A gente pode falar, por exemplo, hoje de compulsões relacionadas a Plutão. É muito importante aquela questão, às vezes, que se fala de drogas, o Netuno. Eu acho que o vício mesmo, né, a desmedida completa, você ficar refém de um determinado tipo de desejo, está relacionado com Plutão. Mas não é o que interessa para a gente agora, porque a gente está falando de Sol até Saturno. Então, a gula é relacionada com Júpiter. E aí a gente pode olhar um pouquinho do Júpiter no mapa da gente para ver como é que a gente regula uma das questões importantes, que agora é isso que eu tenho tratado muito, que é como isso é na contemporaneidade, como é que a gente lida com a gula. E aí tem uma armadilha, tem uma pegadinha, gente, que é uma pegadona, na verdade, que deixa a gente maluco. Por quê? Vamos falar o seguinte, alguém dá uma festa e não tem bebida? Alguém convida você para, vem cá, passa aqui em casa,
E não serve, no mínimo, um café. A gente está sempre relacionado com alguma coisa, com a comida e com a bebida. Então sempre tem comida, sempre tem bebida e normalmente é em excesso. Numa festa a gente bebe até não poder mais, a gente come um monte, aproveita para comer tudo que não se come todo dia. Então a questão dos encontros sociais, atualmente, eles estão totalmente relacionados com a comida e com a bebida. Então já teve fases na história da humanidade, muito antes da Idade Média, na Antiguidade, não tinha nem menor problema com o comer. Se comia banquetes e banquetes e banquetes, enfim, a coisa ali era tosca, inclusive, né? Aí você passa por uma época do cristianismo em que você tinha que martirizar o corpo, então não se comia, fazia-se jejum, era coisa assim de comer muito poucos, apenas para alimentar o corpo, não podia ter prazer. Isso a gente vai falar também em relação ao sexo. O sexo não pode deixar de existir sexo na humanidade, senão acaba a vida. Então o sexo era só para reproduzir, prazer nem pensar. Isso até hoje existe, né? Enfim, e aí depois a gente vai falar sobre a luxúria, isso é outro assunto muito interessante, talvez seja a próxima, vou pensar nisso, né? Mas falando sobre a bebida e sobre a comida, a gente tem uma relação hoje muito paradoxal com a questão da gula, né? Vamos lá, a gente tem um culto ao corpo, né? Teve uma época... E essa época marcou nossos tempos até hoje, que eu acho que isso veio com a Twig, aquele modelo esquálido, porque antigamente você ser gordinho era tudo de bom, era um sinal de saúde, estava esquálido, você estava com tuberculose, estava doente. E aí começou a ter a moda do magro, que significa que você vai parar de comer. E aí veio as questões que eu associo à questão a gente fala daquilo que nos prejudica o bem-estar, isso que tem a ver com o pecado. O pecado, essa palavra deixa de ser usada, deixa de usar isso, mas para falar aquilo que nos produz mal-estar, que é a questão, por exemplo, da bulimia e da anorexia. A gente não tem noção do tamanho do corpo mais, né? Na busca de uma medida, né, que é a medida que todo mundo acha que você vai ficar lindo ou vai ficar linda, e aí você passa a ter uma relação muito ruim com a comida e com a bebida, né? Então, e aí? E a era do gourmet. Nunca os chefes de cozinha tiveram tanto espaço, né, que coisa boa, né, para falar sobre, a gente está falando sobre comida e sobre bebida. Então o culto à degustação, o bom vinho, a boa cerveja, cervejas artesanais, enfim, né, os sucos maravilhosos, aquele suco verde de manhã, não sei o quê, e aquela comida incrível, mas você não pode comer porque você não pode engordar. Então entra a gordofobia, por exemplo, né? São coisas relacionadas a esse valor que a gente está falando sobre a gula, né? Então não é mais comer ou não comer, é como comer. Inclusive, quando sai a Idade Média e começa a haver uma outra relação com a comida, não é mais aquela coisa de come com as mãos, come de qualquer jeito, né? Se cada cultura tem o jeito, estou falando de uma cultura ocidental, na Índia a gente come com a mão, mas passou-se a ter garfo e faca, aí vem toda a atitude da pessoa à mesa, então não é só o comer, mas é todo o requinte de como comer, de saber comer com educação, vamos assim colocar. Também eu não sei bem o que seria essa educação, mas vamos lá. A gente coloca a mesa linda, não sei o que, faca de um lado, garfa de outro, copo assim, copo assado, enfim. Então vocês veem que a gente a nossa vida está muito relacionada exatamente à gula, que é esse prazer de comer bem, só que não pode engordar. E aí? E havia a coisa das dietas, as dietas. E é incrível como eu fui pesquisando, né, fui olhando na prática os mapas das pessoas que tinham problemas com a questão alimentar, problemas da questão alimentar mesmo, com bulimia, anorexia, enfim. E eu comecei a perceber que o Júpiter era um companheiro total na análise. Aí a gente via o problema do prazer e da desmedida, né? Ou seja, saiu do campo do prazer, deixou de ser prazer para poder ser um problema.
ou porque você não para de comer, então são 3 barras de chocolate, não é né, metade de uma barra para você, oh, que legal, junto com um cafezinho. Não, já é uma coisa de não comer, conseguir parar de comer até você ficar enfastiado e ficar realmente com mal-estar, te gerar um mal-estar, né, e um problema na sua saúde. E aí eu fui ver que o Júpiter participava o tempo todo dessas questões. É óbvio que aqui eu estou falando só do símbolo do Júpiter, porque são situações um pouco mais complexas na análise, são as conexões do Júpiter com outros planetas que tem a ver com prazer, que tem a ver com alimento, que tem a ver com preencher alguma coisa. E não é só um preencher buraco, é muito simples dizer que eu como para preencher um buraco. Não, não é isso. Tem tudo a ver também com cultura, tem tudo a ver com a forma com que a gente lida com esse prazer, né? Então e tem uma coisa interessante, está falando de bulimia e de anorexia, mas a gente tem também aqui, até anotei porque isso para mim essa palavra é um pouquinho nova, vigorexia. A vigorexia é a compulsão por um corpo forte, da malhação. Então deixa de ser um prazer você dar uma caminhada de não sei quanto tempo, você até correr e ter aquela coisa, né, do prazer da endorfina, mas passa a ser aquela coisa que acaba maltratando o seu corpo, né, acaba fazendo lesão. Mas aquela coisa o vício na musculação, no exercício físico. E a gente tem a ortorexia, que é o vício em alimentar-se bem. Aí isso aí também é aquela coisa, você conta calorias, você vê se o alimento é assim ou assado. Eu não estou falando que a gente não deva ter uma alimentação saudável. A ideia é que a gente possa equilibrar. Imagina, você comendo saudável, não é pecado nenhum na sexta-feira à noite você comer uma bela pizza, um macarrão com não sei o quê, enfim, né, tomar o seu chopp. A ideia é que a gente possa equilibrar esses prazeres. Mas, de fato, a gente tem aí uma sociedade que nos deixa muito, vamos dizer, é muito difícil a gente fazer uma conexão saudável com essa coisa toda gourmet, essa coisa toda, que legal comer, que legal poder ir para a festa, ter uma boa comida, poder oferecer comida e bebida legal para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente ter o controle da nossa saúde. Então, sempre no pecado a gente vai usar, isso é uma coisa bem do Aristóteles, né, que é a medida justa, nem de mais para cá, nem de mais para lá. Aristóteles fala muito isso, que vamos dizer, uma maneira da gente chegar à virtude, né? A gente pode colocar aqui uma coisa que eu anotei, no cristianismo antigo, o inimigo da gente é o próprio corpo, né? Hoje, o corpo continua a ser um inimigo, só que não de forma religiosa, né? Então, para os cristãos, a matéria, os prazeres físicos eram um inimigo. A gente continua também, né? A vontade de comer, a vontade de beber é um inimigo para a gente não perder a forma, vamos dizer, seja com um corpo saudável, seja não engordar, por exemplo. E aí passa a ser não religioso, né? E aí também, eu vou voltar um pouquinho falando do Agostinho, né, de Santo Agostinho, que citado também no livro do Tomás de Aquino, ele fala o seguinte: não temo a impureza da comida, mas o desejo. Gente, como isso contradiz todo o trabalho da psicanálise, por exemplo, que vai atrás do desejo, que a gente tem que, né, fazer um pacto saudável com o nosso desejo. Fica claro, portanto, aqui fala o Tomás, né? Fica claro, portanto, que a gula se refere às paixões e se opõe à temperança, enquanto diz respeito aos desejos e prazeres do comer e do beber. Então, olha a roubada que a gente se encontra, né? Uma coisa que parece simples, o pecado da gula, né? Você comeu demais. E como a gente, no momento de agora, a gente está, né, refém disso. Bom, voltando, prometi que ia contar no final da live a questão do meu amigo, né? Voltando,
que aconteceu com as crianças que estavam internadas para poder, na pesquisa, descobrir o que havia nessas crianças que não produziam o hormônio do crescimento, apesar de não ter lesão nenhuma, nenhum problema com a glândula endócrina. Eles começam a conversar com os pais e cuidadores dessas crianças. E aí eles começaram a observar que havia nas crianças que desenvolveram, que é a grande maioria, né, passaram a produzir o hormônio, havia problemas graves na relação afetiva familiar. Então eram famílias com problemas de afeto com aquela criança ou no próprio sistema familiar. E o que acontecia? Essas crianças foram para o hospital e eram cuidadas, simplesmente tinha uma enfermeira que ia lá, que dava comida, que não sei o quê, meu amor, é isso, que é aquilo, e aí vamos lá. Eles passaram, o tempo que tiveram no hospital, eles passaram recebendo atenção. E aí o meu amigo, médico endocrinologista, falou, eu não quero mais tratar exclusivamente do plano físico. Essa coisa do emocional pegou de jeito o meu amigo e ele resolveu então fazer a pós-graduação, a formação em psicanálise. E ele é um psicanalista hoje que trata especialmente de casos de anorexia, bulimia, ou seja, questões de distúrbios alimentares. Olha que chave! E lembrando, quando a gente está falando de Júpiter, né? O Júpiter ele é regente de Sagitário, né, que é um signo de fogo, enfim, que está ligado assim, vamos embora, vamos cada vez mais longe, ok? Essa coisa dos excessos. Mas ele é, na astrologia antiga, a gente fala de corregente, regente de peixes. E peixes tem a ver com a questão psíquica, os sofrimentos da alma. Então, vamos lá, né? Algo em nós, né, quando a gente fala das compulsões, e eu não vou falar só da gula quanto comida e bebida, claro que eu dei mais importância a isso, por conta de toda a nossa cultura tá relacionada ao comer e beber, mas a gente vai falar de todas as outras compulsões, por exemplo, a compulsão por compra, a compulsão por sexo, apesar de que as compulsões por sexo a gente vai entrar na questão da luxúria, depois a gente vai falar sobre isso, mas essa desmedida está associada a Júpiter, né? Bom, é um assunto interessantíssimo quando a gente fala de pecados e virtudes, a gente não para mais, é um universo, e aqui a gente está dando pinceladas do que isso representa e como isso pode nos ajudar na medida que a gente tem uma ideia de como o Júpiter no nosso mapa opera a favor ou não do nosso bem-estar, do nosso prazer e da medida da nossa saúde, eu acho que a gente pode dar um pequeno passo ou um grande passo em direção ao equilíbrio, né? Lembrando mais uma vez, aproveitando que eu estou aqui, semana que vem eu vou disponibilizar 3 aulas totalmente gratuitas, tem muita coisa, até que a história da luz e sombra, vocês vão ter aulas que eu acredito que vão ajudar bastante a aprofundar a astrologia. O link para inscrição, inscrevam-se logo, para não esquecer, para poder assistir as aulas, elas ficam no ar durante a semana só e depois elas saem. O link está na bio do Instagram e na descrição do vídeo no YouTube. Certo? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, começando daqui a pouco sextou, hoje quintou, né? Vamos lá, hoje é dia de Júpiter, olha que louco, os dias da semana estão relacionados com os planetas, hoje é dia de Júpiter, e eu espero que vocês tenham uma semana linda, que aproveitem a boa comida, a boa bebida e saibam usar a medida justa para que vocês também não passem mal, essa é a ideia, tá bom? Um beijo gigante para vocês, meus amores. Adorei estar aqui com vocês, como sempre. Obrigada pela companhia.